Olá, pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson, vocês já conhecem, né? E sabem também que nós temos mais uma aula de educação física. Aproveitando, vamos cumprimentar o Natan? Tudo bem, Natan? Muito bem. O Natan, como vocês também já sabem, vai nos auxiliar interpretando a nossa aula em Libras. Lembrando ainda, se você não tem acesso à internet e está assistindo às aulas somente pela TV, não esqueça, entre em contato com a sua escola e verifique como que deve ser o procedimento com as suas atividades impressas. Se você está usando a internet, está acessando o Google Classroom, não deixe de fazer a atividade obrigatória. Ela é essencial para você garantir a presença nas nossas aulas. Vamos lá então? Vamos começar? Na aula passada, não sei se vocês lembram, acredito que sim, nós falamos sobre o atletismo paralímpico, né? Aquele atletismo que é praticado por atletas com deficiência física, visual ou intelectual. Os atletas são divididos naquelas classes após uma avaliação funcional. Lembra? A gente falou bastante sobre essas classes, né? Para que eles tivessem uma competição mais justa, de acordo com a capacidade de cada um, tá? E são disputadas provas de pista e também de rua e de campo. Hoje nós vamos sair um pouquinho do atletismo, mas vamos continuar falando dos esportes de marca. Então a gente vai falar de um outro esporte muito interessante que talvez muitos de vocês pratiquem, nem que seja como recreação, tá? Que é o ciclismo. O ciclismo é um esporte praticado, claro, com uma bicicleta, né? Não podemos esquecer da bicicleta. O praticante desse esporte é chamado de ciclista. Em uma competição de ciclismo, o objetivo do corredor é concluir o percurso da prova antes dos demais competidores. Então, se o meu objetivo é concluir um determinado percurso antes dos outros, eu estou estabelecendo uma marca de tempo, né? Eu estou sendo o mais rápido, tá? Então, essa é a ideia, essa é a marca que o ciclista estabelece, uma marca de tempo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte? Então, a gente vai começar falando dos benefícios desse esporte, o que esse esporte pode trazer para nós. Então, o ciclismo é uma atividade rítmica que repete o mesmo movimento diversas vezes. Olha só o nosso GIF aqui, ó. Vê como o nosso ciclista, as pernas dele não param e estão sempre fazendo o mesmo tipo de movimentos, né? Ó, pedalando, né? Isso aí. O esporte ajuda a desenvolver, primeiro, o sistema cardiovascular. O que é isso? Sistema cardiovascular. Cardio tem a ver com que órgão do nosso corpo? Hein? Você sabe? Com o coração. Vascular tem a ver com o que no nosso corpo? Com as nossas veias, com o transporte, né, do sangue pelo nosso corpo. Então, quando nós pedalamos na bicicleta, a gente incentiva o nosso coração a bater mais rápido, a ter uma frequência maior, e com essa frequência maior, ele faz com que o nosso sangue circule melhor por todo o nosso corpo. Então, ele manda o sangue lá para as nossas pernas, que é a parte do corpo que está mais em movimento, o sangue vai para lá, né? Transfere a energia para os músculos se movimentarem, e ele retorna rapidinho para o coração, para pegar mais oxigênio, pegar mais energia e levar para o músculo de novo. Então, isso que é o sistema cardiovascular. Então, andar de bicicleta ajuda nesse sistema cardiovascular. Fortalece o nosso coração e melhora a condição das veias do nosso corpo. Certo? Entendido isso? Que mais? O ciclismo também ajuda na perda de gordura. Então, se você quer emagrecer ou sabe de alguém que quer emagrecer, uma boa dica é andar de bicicleta, né? Andar de bicicleta
ajuda a emagrecer, ajuda a queimar a gordura do nosso corpo, tá? Que mais? Melhora a força e a resistência dos músculos das nossas pernas, principalmente, porque são os músculos que estão mais em movimento, tá? Então, deixa você com pernas mais fortes, pernas mais grossas, musculosas, tá? Então, tudo isso, o ciclismo, né, a bicicleta, melhora no nosso corpo, traz de benefício para o nosso corpo, tá? Agora sim, vamos entender um pouquinho quais são as provas, né? Então, primeiro, o ciclismo começou como esporte na Inglaterra durante o século XIX. Desde essa época, as bicicletas foram aperfeiçoadas para alcançar grande velocidade. A primeira grande prova de ciclismo foi realizada em 1869 e tinha uma distância de 123 quilômetros entre Paris e Rouen, duas cidades, né? Então a prova largava em Paris e terminava na cidade de Rouen. O ciclismo participou em 1896 da estreia dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então a gente vai ver dois tipos de ciclismo, o ciclismo de estrada e o ciclismo de pista. Tudo começou pelo ciclismo de estrada, como vocês viram ali, a primeira prova foi uma corrida de Paris até a cidade de Rouen, tá? Então, o ciclismo de estrada foi o precursor do ciclismo de pista que vem mais um tempo depois, ok? Olha só, principais categorias. Então, nós temos as provas em pistas, que são feitas de madeira ou concreto, com inclinação de 41 graus nas curvas e com uma extensão de 250 metros. São os conhecidos velódromos, né? Algumas cidades têm o velódromo, onde, né, existem essa pista destinada às provas de ciclismo. Daí nós temos as provas de estradas, que foram os precursores do ciclismo, mas ainda nós temos três provas diferentes, que é o BMX, as provas em montanha ou mountain bike, duas na verdade, né? O BMX é o conhecido bicicross, talvez você conheçam por essa sigla, tá? E o mountain bike são aquelas provas realizadas em trilhas de montanhas, né? Em pistas que não são de asfalto, são trilhas, né, normalmente pela terra mesmo, terra ou areia, tá? Ciclismo de estrada. No ciclismo de estrada, há duas modalidades, a estrada e o contrarrelógio. Há também as provas especiais, chamadas grandes voltas. A gente vai ver as três rapidinho, mas vai dar tempo de a gente ver as três. A prova de estrada é uma corrida de equipe e resistência. A prova é disputada nas ruas e em circuitos e tem um longo percurso. O trajeto de 250 a 280 quilômetros para os homens e de 100 a 150 para as mulheres. Uma coisa interessante, olha só esse GIF que nós temos aqui, né? Então ali é uma equipe de ciclismo de estrada, então vocês estão vendo que eles estão em três. Durante a prova, eles vão revezando o ciclista que vai na frente, tá? E normalmente tem um ciclista que é o que provavelmente vai tentar vencer a prova, e esse ciclista ele não anda muito na frente da equipe. Por quê? Porque quem anda na frente cansa mais. Então a equipe protege um determinado ciclista, tá? Para que ele não se canse muito, ele pedala a maior parte do tempo atrás dos outros, porque no final da prova é ele que vai dar o sprint final, é ele que vai sair a toda velocidade do pelotão para tentar ganhar a prova. Então é uma corrida de muita estratégia, essa prova de estrada, tá? A modalidade contrarrelógio é uma corrida de velocidade. Os atletas largam individualmente a cada 90 segundos e andam contra o relógio. Vence quem fizer o menor tempo. Os trajetos eles podem variar de 40 a 50 km no masculino e de 20 a 30 no feminino. Então, como que é essa prova? Para a gente entender um pouquinho, tá?
O primeiro atleta larga e começa a prova dele. 90 segundos depois que o primeiro atleta largou, é que vai sair o segundo atleta. E ele também vai fazer a prova dele. Então, dificilmente ele vai conseguir alcançar o atleta que está na frente. Ah, mas ele vai chegar atrás? Não, porque o que vai valer é o tempo de cada um, certo? E daí eles são classificados pelo tempo. Por isso o nome contra-relógio, tá? Ele vai vencer o outro se ele fizer em um tempo menor do que o outro, tá? Talvez se você assista o treino da Fórmula 1, lembra como que eles fazem? Um piloto vai e dá uma volta, faz o seu tempo, depois outro piloto vai lá, dá uma volta, faz o seu tempo. A corrida do ciclismo contra relógio é mais ou menos como aquilo. Só que os atletas vão entrando na pista ou no circuito com esse intervalo de 90 segundos entre eles. Assim, dificilmente um alcança o outro, só se acontecer alguma coisa, uma queda, né, que o atleta que vem atrás vai alcançar o da frente. Mas nessa distância, dificilmente. E cada um faz a prova sozinho e marca o seu tempo, ok? E daí nós temos as grandes voltas. As grandes voltas são provas muito legais, muito interessantes no ciclismo, tá? Por conta do número de competidores, todos eles andando junto naqueles pelotões imensos pelas estradas indo de uma cidade a outra, tá? As grandes voltas são uma sequência de 21 disputas, nas quais o ciclista com o melhor tempo somado entre todas as etapas é o grande vencedor. Existem 3 grandes voltas no Pro Tour: o Giro de Itália, o Tour de France e a Volta à Espanha. São provas muito interessantes que levam dias, semanas acontecendo, né? Os atletas ficam viajando de uma cidade para outra de bicicleta, tem etapas de 500 quilômetros, 400 quilômetros, né? E cada etapa significa uma pontuação na classificação do atleta. No meio dessas etapas, eles têm outras corridas no sistema contra-relógio, né? Então, é uma prova muito extensa, muito complexa, né? E que exige muito do atleta. Os atletas são exigidos fortemente ali na sua condição física, mas é muito interessante de assistir, né? Aquelas bicicletas formam pelotões imensos, com mais de 100 atletas pedalando juntos ali, né? Um ao lado do outro. É uma coisa bem interessante de se assistir. Agora, vamos para o nosso primeiro exercício da aula. No ciclismo de estrada, quais são as 2 modalidades disputadas? Estrada e perseguição, estrada e contrarrelógio, estrada e grandes voltas, estrada e por equipes. Então, nós temos 2 modalidades no ciclismo de estrada. Daqui a uns minutinhos a gente volta com a resposta.
Voltamos. Vamos para a correção? Olha só. Então, no ciclismo de estrada, nós temos as provas de estrada, que é aquela feita por equipe, e a prova contra-relógio, né? Que é individual de velocidade. Segundo exercício. Qual das alternativas abaixo não é uma prova de grande volta? O Tour de France, o Giro de Itália, a Volta à Espanha ou a Descida da Graciosa? Qual não é uma prova das grandes voltas? Certo? Mais um tempinho para vocês, daqui a pouco nós voltamos. E aí, você descobriu? Né? Tá fácil, né? Claro que é a Descida da Graciosa, né? Não é uma prova, mas é um desafio muito interessante para quem gosta de ciclismo, tá? Descer a Serra da Graciosa aqui do Paraná de bicicleta é uma experiência
que eu recomendo, tá? Há muitos anos atrás, mas muitos mesmo, né? Eu tive essa experiência. Vale a pena você também conferir. Agora a gente vai falar do ciclismo de pista, tá? No ciclismo de pista tem inúmeras provas, nós não teríamos tempo para ver todas elas. Então nós vamos ver algumas que eu selecionei, que eu entendo que são as mais interessantes ou as mais curiosas, ok? Então olha só, o ciclismo de pista é uma modalidade derivada do ciclismo de estrada, como eu falei para vocês, tudo começou lá no ciclismo de estrada, mas realizada em pistas construídas exclusivamente para sua disputa, que são os velódromos. Olha que interessante, a construção tem forma oval e os extremos das pistas são inclinados, as curvas são inclinadas. Por quê? Para que as voltas possam ser completadas sem perder a aceleração. Então, para fazer a curva, o ciclista não precisa diminuir a velocidade da bicicleta. Ele continua no mesmo ritmo. Por isso que a curva tem aquela inclinação, tá? Em Jogos Olímpicos e nas principais competições, a pista é feita de madeira. Porém, há também velódromos com pistas de concreto, desde que seja um concreto muito bem alisado. Outra coisa interessante, olha as bicicletas. As bicicletas da pista não possuem freio e contam com apenas uma marcha. Então, no ciclismo de pista, o atleta não troca a marcha da bicicleta e também não freia a bicicleta. Devido à alta velocidade atingida pelos atletas durante as provas, o uso do freio poderia causar acidentes e apresentar grande risco aos competidores. Se houver a necessidade de frear, o ciclista precisa pedalar para trás, o que provoca a desaceleração da bicicleta. Então a bicicleta não para na hora. E, por exemplo, ele completa a prova e daí ele começa a pedalar para trás e a bicicleta aos poucos vai perdendo a velocidade, às vezes faz mais uma ou até 2 voltas para parar por completo, tá? Outra coisa interessante é que normalmente os pés do ciclista está preso ao pedal da bicicleta, tá? Então ele não, só quando a velocidade diminui é que ele consegue soltar o pé para poder descer. Por isso, uma queda normalmente acontece, o ciclista não consegue saltar da bicicleta, ele cai junto com a bicicleta, tá? Então vamos ver aqui algumas provas, né? Como eu falei para vocês, eu separei algumas para a gente ver umas mais interessantes, mais curiosas, tá? A disputa da velocidade individual, ou sprint individual, envolve 2 ciclistas, no estilo 1 contra 1. Os 2 oponentes largam próximos e dão 2 voltas. Ao entrar na terceira volta, é tocado um sino indicando que aquela volta é para valer. Quem passar na frente na terceira volta é o que vence. Curiosidade dessa prova, ninguém gosta de sair na frente. Interessante, né? Normalmente, o ciclista que acaba vencendo a prova é o que nas 2 primeiras voltas ficou atrás, né? Porque ele fica se escondendo atrás, não se desgastando tanto, para na última volta dar um super sprint e poder passar o oponente, tá? A velocidade por equipe. A prova conta com 3 ciclistas no masculino e 2 no feminino. Cada ciclista deve completar uma volta à frente dos demais e abrir caminho para o próximo. Curiosidade dessa prova, as bicicletas andam uma atrás da outra. Quando completa a prova, o ciclista que está na frente abre, ele vai para o alto da pista do velódromo, os outros continuam e ele volta atrás da sua equipe. Então, a cada volta eles fazem essa alternância, tá? E a equipe tem que chegar junto no final da prova. O tempo é o tempo da equipe e não do atleta, tá? O Keirin, olha que interessante, é uma prova de sprint, disputada por 6 ciclistas simultaneamente. 6 ciclistas, um de cada equipe, tá? São 6 ciclistas diferentes. Os ciclistas percorrem 2 quilômetros na pista e começam a disputa seguindo uma bicicleta motorizada. Olha só na foto ali, ó.
né, alguém da arbitragem vai com uma bicicleta motorizada e todos andam atrás dela. A bicicleta motorizada, ela vai aumentando a velocidade e eles têm que ir acompanhando, tá? Após deixar a pista, os atletas disputam quem cruza a linha de chegada primeiro. As bicicletas podem alcançar mais ou menos 70 km por hora. Então, no início da prova, elas são puxadas por essa motoquinha, né? E quando falta ali 1 ou 2 voltas, a motoca sai. E daí os atletas aproveitam a velocidade que a moto ajudou eles a alcançar e aumentam ainda mais o ritmo de velocidade, fazendo a bicicleta deles chegarem até a 70 km por hora. Isso para uma bicicleta é muita velocidade mesmo. A prova de perseguição é disputada por 2 equipes de 4 corredores, que largam em pontos opostos da pista e percorrem a distância de 4 km. Vence a equipe que alcançar a outra ou obtiver o melhor tempo. Então, uma equipe larga desse lado da pista, a outra equipe larga do lado oposto da pista, tá? E eles giram ao redor da pista. O que uma equipe tem que tentar fazer? Alcançar a equipe adversária. Então, tem que tentar sair pedalando o mais rápido possível, perseguindo o adversário. Se você conseguir alcançar a equipe do adversário, venceu a prova. Se uma não conseguir alcançar a outra, vence a equipe que completou os 4 quilômetros em menor tempo, estabeleceu a melhor marca, certo? Muito interessante essa prova, porque também os atletas revezam quem vai na frente da equipe. Quando o atleta que está à frente ele cansa um pouco, ele sai da passagem e entra no final da sua equipe, para que eles possam manter sempre a mesma velocidade. O Madison é uma prova de ciclismo de pista com sprints intermediários, disputado por duplas. Então aqui nós temos 2 atletas da mesma equipe competindo juntos, tá? Enquanto um ciclista pedala devagar na parte alta do velódromo, um outro corre o mais rápido possível na parte baixa do velódromo. Para trocar de posição, o ciclista que estava correndo rápido toca no braço ou na mão do outro que passa a acelerar. Aqui a gente escreveu ali que toca, mas na verdade sabe o que ele faz? Ele vem correndo, vem pedalando, agarra o braço do companheiro e arremessa o companheiro na frente. Daí ele passa a pedalar rápido e esse companheiro vai fazer as suas voltas. Ele passa a pedalar devagar e o companheiro começa a fazer as voltas rápidas. Quando vai fazer uma nova troca, esse que vem rápido sobe, segura no braço do companheiro e arremessa ele para frente de novo, né? Então eles precisam se tocar, mas eles aproveitam a regra do se tocar para ajudar no impulso para o companheiro, tá? E o Omnium, tá? É uma prova especial que engloba, mistura 6 provas diferentes. O scratch, a perseguição individual, a eliminação, o contrarrelógio, o fleeing app e a corrida de pontos. Então, o mesmo atleta disputa todas essas 6 provas e vai somando pontos até chegar numa pontuação final e daí ele vence a competição do Omnium. Como eu falei, existem várias outras provas, né? A prova contra-relógio, onde o atleta sozinho estabelece o seu tempo, a prova onde todo mundo entra na pista e pedala junto para ver quem chega na frente, quem faz o percurso mais rápido, né? Eu selecionei algumas provas que têm uma certa curiosidade, que são um pouco diferentes, para trazer para vocês, tá? Vamos então para o nosso terceiro exercício de hoje. No ciclismo de pista, qual é a competição em que uma equipe de ciclistas tenta alcançar a equipe adversária? Lembra? Eu falei que elas largam um de cada lado da pista, tá? É a perseguição? É o Kering? É o sprint? Ou é o Madison? Tá? Então vocês terão aí alguns minutos. Se você não lembra,
vale voltar lá no material, no Google Classroom, ou mesmo fazer uma pesquisa ali no Google. Daqui uns minutinhos nós retornamos.
E aí, você precisou pesquisar ou lembrou da prova? Vamos ver então? Qual é a prova em que uma equipe tenta alcançar o adversário? É a prova da perseguição, né? A equipe vai perseguir a equipe adversária. Quarto exercício nosso, então. O kerin é considerado uma competição de velocidade, sprint, perseguição ou resistência. Vou dar uma dica para vocês. O kerin é aquela competição onde tem aquela motoca motorizada, né? Aquela bicicleta motorizada que puxa os ciclistas numa parte da prova. Daqui uns minutinhos nós voltamos para corrigir.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, olha só, corrigindo então o nosso exercício, o Keirin é considerado uma competição de sprint, né? Daquela velocidade final, né? Aquela tiro final para chegar completar a prova, tá? Depois que a bicicleta motorizada sai, velocidade para completar a prova. Revisando então o que nós vimos hoje sobre o ciclismo, nós vimos muitas coisas, mas vamos tentar colocar aqui o essencial, né? Então, o ciclismo como esporte começou a ser praticado no final do século XIX. As competições podem ser de estrada ou de pista, lembrando que começou na estrada, depois veio para a pista. As bicicletas de pista não têm freio e nem marchas, né? Vocês lembram disso? E o objetivo é estabelecer uma marca de melhor tempo, né? É importante isso a gente sempre lembrar que nós estamos vendo os esportes de marca, né? Então, aqui no ciclismo, a ideia da marca é o menor tempo. Então, para saber mais, eu deixei aqui 2 vídeos, um falando dos benefícios de pedalar, vocês lembram que a gente tratou isso no comecinho da aula, né? Quais os benefícios do nosso corpo, e depois 2 vídeos muito interessantes do Tour de France, dos maiores giros, né? Uma das grandes provas de bicicleta é o Tour de France. Então, se você não conhece, assistam ali aqueles 2 vídeos para conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte, o ciclismo. Ficamos por aqui hoje. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!